Enfim, terminou. O Spencer finalmente chegou, a Alex também conseguiu encontrar o seu amado, mas por que não um final feliz? Será que tem algo de obscuro no seu coração, Taylor Sheridan? Tem algo de ruim? Por que não dar uma alegria pra gente? Essa história é tão árdua que foi todo o enredo da segunda temporada de 1923. Eu sou o Daniel, esse é um vídeo de comentários sobre o último episódio de 1923 e é muito importante que você colabore aqui com o canal, seja se inscrevendo, compartilhando, curtindo esse vídeo e até mesmo comentando. Vamos fomentar essa comunidade que gosta de séries desse tema. Esse último episódio, que contou com 2 horas de duração e um enredo cativante. Logicamente, toda a temporada de 1923, essa segunda temporada em si, ela foi a passos lentos. Não quis entregar tudo de uma vez, mas o final ainda teve alguns pontos acelerados, alguns pontos que se concluíram de uma forma bem conveniente, e por isso estou aqui para detalhar cada um desses enredos, dessas histórias que compõem a grade desses personagens. Uma coisa que é inevitável falar sobre essa segunda temporada é o nível de atuação. De fato, o elenco de 1923 é muito bom, é muito qualificado. Desde os atores mais experientes até os mais jovens que vêm compondo as novas produções e ganhando seu devido destaque. Enfim, cada um deles entregaram muito nos seus papéis e é uma base muito forte de um ponto de qualidade de que trouxe essa segunda temporada. A primeira história a ser evidenciada tanto na temporada quanto nesse último episódio é o arco da Alex, a Alexandra. Porque ela é uma personagem que ela está ali no meio do contexto de história da Elsa e da Margaret Dutton, ambas representadas lá em 1883. Ela não é nem aquela jovem vislumbrada achando que o amor e que a trajetória nesse mundo seria um conto de fadas. Ela entende muito bem que essa jornada dela em busca do seu romance teria dificuldades, mas também não é experiente o suficiente para ter alguns medos, alguns bloqueios, até mesmo uma racionalidade a ponto de se prever ou fugir de certas situações. Ela é aquela fera jovem indomável, mas ainda assim tem um pouco de sanidade nesse processo, coisa que em alguns momentos a Elsa Dutton não teve lá em 1883. E ainda assim, ela consegue fechar essa tríade de 3 grandes personagens femininas que esse mundo do Taylor Sheridan propôs pra gente até o momento. Para mim, as 3 são as melhores e que têm histórias cativantes e que também consegue mostrar uma personalidade feminina que conquista, que tem aquele ardor, né, arder, aquele fogo nascente ali, e ao mesmo tempo não fica resmungando demais, prolongando, ou aquela barra forçada de tipo assim, ela é a mulher fodona. Não, elas são simplesmente fodas pelo que são. E isso é muito bom. E o contexto da Alex nesse último episódio segue aquela trama bem complicada do episódio passado, no qual ela se vê em meio a uma nevasca sozinha, congelando de frio, e desse modo ela busca recursos para tentar sobreviver ou ganhar tempo até que alguém encontre ela nessa situação. E foi o que aconteceu. E aí vem algumas conveniências desse episódio, como eu mencionei, não dizendo que foram situações extremamente ruins e que prejudicaram essa história, longe disso, inclusive tem aquele ponto meio que isso é legal de assistir, que é o Spencer pulando do trem para resgatar a sua amada no estilo super-herói e se propondo a carregar ela no colo e levar ela à cidade mais próxima, que é daqui a 5 quilômetros de distância, tudo por conta do amor. É muito conveniente pelo fato de que o trem não decidiu parar para uma mulher sozinha naquele momento, mas quando Spencer pula e eles decidem esperar que eles cheguem até o trem. Mas, sim, tem aquele ponto daquela cena de super-herói salvando o seu dia, ou daquele romance implacável que nada supera, não há nenhuma barreira que possa separar esse casal, e essa é a figura interessante desse momento. E o Taylor Sheridan gosta muito disso, e creio que você, como espectador, também gosta, apesar de olhar e lembrar do seu pai quando vê um filme ali de ação ou de ficção e fala: isso aí é uma mentirada danada, isso é uma mentirada, isso aí não acontece. Mas no fundo tem aquele ponto legal de assistir esses momentos. E uma opinião também que diverge criativamente, uma opinião minha,
creio que você também pode ter essa opinião, algumas das pessoas que estão assistindo esse vídeo, é em relação ao final da Alexandra, a sua morte. Para mim, ela poderia sobreviver. Ela acaba tendo seus dedos dos pés e das mãos necrosados por conta da nevasca, e isso leva ela a uma decisão difícil: sobreviver ou tentar ali ter o seu filho e dar à luz ao fruto desse grande amor que foi desenvolvido nessa história. E eu falo que existe uma divergência nisso porque eu não vejo a necessidade completa de uma Alexandra morta. Creio que se ela estivesse viva, tivesse seus filhos ali felizes com o Spencer, tudo ia correr muito bem. E ela merecia um final feliz, uma história que se concluísse com coisas boas por causa de toda essa jornada de sofrimento, de impacto negativo que ela teve. Ela foi realmente uma guerreira. Mas, logicamente, eu também tenho que dizer que foi emocionante ver a forma com que ela deixou a vida. É um legado que ela deixa ali para o Spencer, é uma história também marcante na família Dutton e cria aquele ponto de conexão com a personagem, aquele sentimento mesmo de angústia que eu tive e que eu comentei aqui, que é, pô, ela não deveria ter morrido nesse momento. É como se eu pudesse argumentar assim com o Taylor Sheridan no sentido de que, ok, você já provou o seu ponto lá em 1883, quando mata a Elsa e mostra que a vida não é tão simples assim, principalmente naquela época. Você traz isso de novo em 1923, mas eu não queria. Traz um pouquinho do conto de fadas para essa história, sabe? E no meio desse contexto nasce o John Dutton. O John, que provavelmente é o pai do John Dutton de Yellowstone que conhecemos. Ele chega até a aparecer em Yellowstone também bem velhinho, mas é provável que esse filho do Spencer e da Alex seja o pai do John Dutton de Yellowstone. E falando da jornada do Spencer, ela também entra nessas conveniências, que é ele aparecer justo no momento de necessidade de Alexandra, uma coincidência que é feliz nesse enredo, mas de ser aquele cara que realmente vem para resolver tudo. Chega matando todo mundo, como um super-herói, resolve o problema de ataque contra a família Dutton e ainda assim mata esse grande inimigo que é o Whitfield, que está planejando roubar as terras dos Duttons para construir um empreendimento grande e lucrativo. Uma história que a gente já viu várias vezes se repetindo dentro desse mundo e que foi mencionada ali dentro da série com Banner, onde ele diz que Whitfield não seria o primeiro e viriam outros, o que realmente acontece. E falando do Whitfield como vilão, ele talvez seja o pior vilão desse mundo criado por Taylor Sheridan, porque ele não cria um verdadeiro perigo assim para a família Dutton, não falando no sentido de que ele não tinha condições suficientes de tomar aquela terra. Ele utiliza do mecanismo financeiro, do seu poder de força, de contratar pessoas para atacar a família Dutton, mas eu falo no sentimento mesmo. Eu mesmo como espectador, eu não olhava para ele e sentia que ele tinha alguma pequena força, alguma probabilidade de conquistar aquelas terras ou até mesmo prejudicar de fato a família Dutton. Os únicos pontos que o Whitfield aparece em 90% das cenas são naquelas situações constrangedoras dele com as mulheres, que acaba ficando maçante e repetitiva. É esse único ponto grotesco e até mesmo algo que o Taylor Sheridan acaba compartilhando em suas produções, que é sempre colocar um cara mais velho com as novinhas. É um vício que ele tem apresentando isso em tela. Vê que em Yellowstone teve isso, em Landman também, em 1883 e também em 1923. É como uma peça repetida dentro dessas histórias do Taylor Sheridan. Nesse arco vilanesco, o que se salva é o Banner, que na primeira temporada tem aqueles confrontos mínimos com Jacob Dutton, mas que no final se provou realmente uma pessoa que só se envolveu com pessoas ruins e por isso trilhou aquele caminho, mas que no fundo, não era todo esse tirano no qual ele poderia ser. E o Banner, desde o início da temporada, já vinha traçando essa linha, essa direção, a um propósito de virar o lado ou sair desse jogo, e foi o que ele fez ao final desse episódio. Acho que as suas considerações sobre o mundo eram bem diferentes e distantes da do Whitfield. E ele simplesmente entrou nessa jogada porque tinha muito dinheiro, envolvia poder, dando essas justificativas ao personagem. E partindo para um contexto final dessa história,
Kara e Jacob continuam sobrevivendo e agora vivendo em tranquilidade com o seu rancho, que por brevemente tem essa segurança ou sensação de segurança de que as coisas vão ficar bem. Haverá um spin-off chamado 1944, no qual Kara e Jacob não devem estar presentes por conta da idade. Em 1923, que encerra em 1924, a data do episódio final, e o Jacob já está com 80 anos. Então, em 1944, já é uma idade que estaria ali com os 100 anos de idade. Para falar a verdade, acho muito difícil a sobrevivência dele e da Kara até esse momento no qual essa nova série vai aparecer. O Spencer, ele termina não se casando com mais ninguém, morre ali aos 69, 68 anos, não fiz o cálculo corretamente, e com 2 filhos. O primeiro filho, o John, que é o pai do Jonathan de Yellowstone, e o segundo filho ele tem com uma viúva que não tem o nome da viúva revelado e nem mesmo o nome desse segundo filho. Esses ambos filhos do Spencer devem ser extraídos em 1944, e ele também estará vivo nessa série, porque em 1923, ali, terminando em 1924, ele tem por base dos 30 anos, em 1944 ele não vai ter atingido a sua idade no qual ele morre, que é por ali 68, 69 anos. Uma questão que acaba ficando em aberto nessa trajetória também é sobre o futuro da Elizabeth, que acaba saindo de Yellowstone após a morte do Jake, que realmente não fazia sentido ela permanecer por lá. Mas lembrando que ela está grávida. Eu senti que a Kara não deu tanta atenção a esse detalhe ali no finalzinho, mas ok. Agora resta saber se esse filho da Elizabeth ele vai estar presente ou vai retornar para Yellowstone ou vai ter um novo caminho. Lembrando também que tem um novo spin-off chamado The Madison, que já está em produção. Brevemente vai começar as filmagens dessa série e quem sabe The Madison seja um arco dessa, mais um braço, né? Um galho dessa árvore genealógica da família Dutton e os The Madisons tenha surgido ali inicialmente desse filho do Jake, podendo ser essa segunda possibilidade, já que a série também vai se passar em Montana, só que com um novo contexto, não sendo tão nessa pegada country. Nossa, que cara que fala inglês. Só falei assim porque eu não sei qual é a pronúncia correta. Quem também tem um final um pouco complicado de entender é a Tiona Rainwater, que acaba se safando milagrosamente de suas acusações, algo também que faz parte dessa lista de conveniências que já mencionei aqui sobre esse episódio final, onde o júri não vê provas suficientes, ok, libera ela. O mais interessante mesmo foi aquela delegada, aquela xerife, olhando para o lado dela e falando assim, ok, confio na sua história, e vai viver em liberdade, e ninguém sabe qual que é o destino dela, se ela volta para Montana, se ela vai em direção ao México, no qual ela e o Thomas Rainwater, que é o descendente dela, tem suas raízes lá mexicanas. Então são esses pontos da história que não ficaram tão explicados e é um terreno preparado ali para 1944 me explicar e responder. Afinal de tudo, todas essas histórias têm um ponto de fato prejudicial, que é essa quantidade de produções que vêm sendo desenvolvidas, e além delas, que fazem parte desse mundo do Taylor Sheridan, há outras séries, produções assim, que o Taylor Sheridan vem trabalhando, escrevendo roteiro, sendo produtor, e dá pra ver que a criatividade dele vai se limitando. Sabe aquele meme que tem uma vaquinha magrelinha e que vai ali o leiteiro com os baldes indo tirar mais leite dela, felizmente, sendo que ela já tá seca ali? É como se o Taylor Sheridan fosse essa vaquinha. Só que ele é essa vaquinha muito feliz, porque ele tá ganhando muito dinheiro com isso, e por isso ele vem aumentando cada vez mais esse leque de produções. Porém, a qualidade vem reduzindo de série em série, sabe? Eu não vou fazer um comentário geral dessa temporada de 1923 aqui nesse vídeo, mas em breve eu devo fazer um panorama geral de toda essa temporada e explicar como que esse ponto criativo ele deu uma queda em relação à primeira temporada da série. Enfim, 1923 encerra, visto que a terceira temporada não vai existir, foram apenas 2 temporadas, e agora essa continuidade vai acontecer, para falar a verdade, nessa nova produção que é 1944, ou outras histórias que devem ser multiplicadas dentro desse contexto, desse mundo
de Yellowstone. E aí, comente aí embaixo o que você achou desse final, se foi um final realmente interessante, que superou suas expectativas, e se tem pontos negativos, comente também, vamos interagir e trocar uma ideia sobre isso, e sempre exaltando que é de uma forma bem educada. E lembrando de você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, muita gente vem aqui, assiste o vídeo e não se inscreve. Isso é ruim, porque eu preciso de vocês, de você aí na minha comunidade, acompanhando o que vem sendo feito aqui no canal, porque tem muito conteúdo bom a ser publicado aqui ainda. Eu sou o Daniel, muito obrigado por sua visualização, tamo junto de coração e fui!